que possa te adorar em espírito, Senhor. Aquela mulher, ó Deus, ela reconheceu que Tu eras o Messias, que Tu era o Cristo, Pai. E ela se preparou e foi até o Senhor e ofereceu a Ti aquilo que ela tinha de melhor, Pai. E nós nos oferecemos ao Senhor neste momento. Que o Teu amor, Espírito Santo, envolva nossas vidas, ó Deus. Oh, Espírito Santo, não deixe ninguém, Senhor, ninguém fora da Tua presença, Pai. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco, Senhor. Que o Senhor tenha a liberdade para usar a vida do Teu servo, assim como o Senhor fez com Jeremias. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E é essa oração que eu faço ao Senhor. Coloca, Jesus, as Tuas palavras na boca do Teu servo, Senhor. Que a palavra que for ministrada, ela venha ser como uma espada de 2 gumes, Senhor. Que venha penetrar a nossa alma, que venha penetrar, Senhor, o nosso espírito. E que nós possamos entender, que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. E que o Teu amor esteja em nós, ó Deus. Ore canta, ralabala, chore canta, ralabala. Quão grande é o Senhor nas Suas obras, Pai. Aleluia. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E Jesus perdoou aquela mulher no meio daquele público. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei a Ti, Senhor. Nós reconhecemos as Suas obras no meio do Seu povo, Senhor. A salvação, Senhor, alcançou aquela mulher que era prostituta, Espírito Santo. Nós precisamos desse amor em nós, Pai. Aleluia. Com o resplendor de um rei, com o resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com Sua voz, tremer com Sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai,
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Declare mais uma vez, quão grande é o nosso Senhor. Quão grande. Só o Senhor é digno, Pai. Só o Senhor é digno de honra. Só o Senhor é digno de glória, Pai. O Senhor que criaste tudo, Deus. E o Senhor nos criou, ó Pai, para que nós podemos oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Declara que grande, grande, grande é o Senhor. O Senhor é grande nas suas obras, Pai. E nós temos contemplado isso, Senhor. Nós temos visto as maravilhas do Senhor, a fidelidade do Senhor para conosco, o Espírito Santo. Oferecemos a Ti a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior, Senhor. Que o Teu amor esteja em nós, ó Deus. Que nós possamos ter compaixão, Espírito Santo. Que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, Deus. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a amar. Ensina-nos, ó Deus, a pensar como o Senhor pensa, a falar como o Senhor fala, agir como o Senhor age, Pai. Vem, Espírito Santo, nos ajudar. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos da Tua capacidade. Precisamos da Tua habilidade, Senhor. E nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. E seja conosco nesta noite, Pai. Vem abrir os nossos olhos espirituais. Que o Teu amor possa ser derramado no nosso meio. Que vidas venham ser libertas, Senhor. Faça-nos entender. Faça-nos compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, Senhor. Quando achamos que estamos fracos, é porque estamos fortes, Senhor. Declare mais uma vez, quão grande, quão grande. Não se canse de declarar que Ele é grande, grande, Senhor. O Senhor não resiste um coração quebrantado, Senhor. O Senhor não resiste um coração quebrantado, Senhor. Um coração voltado para as coisas do Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és grande, 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 grande é o Senhor. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor, Pai. É o Teu Deus, e todos hão de ver. Senhor Deus, Tu és grande, Pai.
E o Senhor está neste lugar para abençoar as nossas vidas, para abrir, meu Deus, o nosso entendimento, para, meu Deus, falar ao nosso espírito, falar, meu Deus, ao nosso coração. Ó Deus, tenhas a liberdade para agir. Ó Deus, tenhas a liberdade para operar. Tenhas a liberdade, Deus, para fazer maravilhas. É muito importante, Deus, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito. É muito importante, Deus, que nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito, Pai. Queremos, meu Deus, mais e mais de Ti. Ajuda-nos, meu Deus, a andar na Tua presença. Ajuda-nos, meu Deus, a fazer, Pai, a Tua obra. Ajuda-nos, meu Deus, porque nós queremos mais do Senhor. Pai, que o Teu povo seja agraciado nesta noite. Que o Teu povo seja abençoado nesta noite. Que o Teu povo seja, meu Deus, alcançado, que as famílias sejam alcançadas. Nós oramos diante de Ti. Fale conosco nesta hora. Fale conosco neste momento, em o nome do Senhor Jesus. E você diga glórias ao Pai, digam glórias ao Filho e digam glórias ao Espírito Santo de Deus. Podem aplaudir aquele que reina, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. A paz de Cristo a todos, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Isso, que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração, que o Espírito Santo possa iluminar a cada um de nós. E feliz Dia dos Pais. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória. É todo dia, pastor. Tá bom. Mas nós temos nós também. Nós vamos entrar na mensagem. Gente, a gente tem que buscar a direção do Espírito Santo para tudo na nossa vida. Existem até coisas que são coisas lícitas, mas que nós devemos buscar a direção do Espírito Santo, a direção do Senhor. Em Atos capítulo 16, essa passagem de Atos capítulo 16, Atos é porque fala sobre os atos que os apóstolos cometeram. Então no capítulo 16 fala de uma viagem que o Paulo fez com Silas, com Timóteo, e ali é uma introdução para a carta aos Filipenses. Quando você lê a carta aos Filipenses, você pode pegar e olhar um pouquinho antes o Atos capítulo 16 para você poder entender bem ali o que Deus ele tem para dizer, o que Deus tem para falar. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi levantado para fazer a obra de Deus, para implantar igrejas, para divulgar o evangelho do reino de Deus. Ele recebeu de Jesus, ele recebeu do Senhor a revelação daquilo que ele tinha para que passar para os homens. E aqui fala uma coisa que me chamou muita atenção, que o Paulo ele tinha uma direção. Essa direção não era errada, essa direção não era uma direção má, é uma direção boa, era uma direção em prol do evangelho, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fizesse aquilo. Está dando para entender? A direção era boa, a motivação dele era boa, a intenção dele era boa, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fizesse aquilo. Quem não permitiu? Não foi o diabo, não. Foi o Espírito Santo de Deus. E eu quero fazer uma introdução aqui sobre essa mensagem que nós vamos ministrar aqui ao coração de vocês, começando a falar sobre isso. Abre lá na sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16.
Atos capítulo 16. Vamos ler no versículo 5. Diz assim, ó: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí você fica pensando, por quê que o Espírito Santo não permitiu Paulo anunciar a palavra? Se a Bíblia diz, ide por todo mundo, e o Evangelho é toda criatura. A Bíblia fala que os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que dos homens. Para onde o Espírito Santo levou Paulo? Levou justamente para a Europa. Levou para a cidade de Filipe. Para um lugar onde era uma colônia, onde habitavam asiáticos, gregos, romanos. Nesse texto, você vai ver uma libertação, você vai ver uma família sendo salva, e uma mulher que era rica se convertendo. Quando Paulo e o Silas chegaram e começaram a pregar o Evangelho, uma mulher começou a dizer assim, verdadeiramente, esses homens que anunciam a palavra de Deus, não na Ásia, mas aonde o Espírito Santo os levou. Vamos aqui para você entender, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E dali para, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E ali eles começaram a pregar o Evangelho. Uma mulher chegou e começou a dizer, por muitos dias ela falava isso. O Paulo ficou incomodado porque aquele elogio vinha de um espírito de adivinhação. O Paulo virou e disse para aquele espírito que estava naquela mulher que saísse dela. E aquela mulher foi liberta. A gente não sabe se aquela mulher foi convertida. Porque uma coisa é você expulsar o demônio de uma pessoa, outra coisa é a pessoa entregar a vida para Jesus. Então a Bíblia não fala se ela se converteu, mas a Bíblia fala que ela foi liberta daquele espírito. Depois, por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Você conhece a história. E aí o que eles fizeram na prisão? Eles louvaram e oraram a Deus. Deus mandou um terremoto. Quando Deus mandou um terremoto, o interessante é que as paredes não caíram, mas as cadeias, as correntes, as portas das prisões, todas foram abertas. Nesse terremoto, a gente vê Deus trabalhando até na moral dos bandidos que estavam ali. Por quê? Porque bandido, irmão, vê uma porta aberta da prisão, o que ele faz? Na moral, porque cada um sabia porque estava ali. E mesmo a porta estando aberta,
eles não fugiram porque sabiam que tinham que pagar o que fizeram. E aquele carcereiro, quando viu tudo aquilo, o carcereiro quis tirar a sua própria vida. O carcereiro, ele era romano. E os romanos, naquela época, tinham César como Deus. Roma chegava a idolatrar os imperadores. Então ele tinha César como Deus. E de repente Paulo fala para ele: não faça nada contra a tua vida, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. E aquele homem salta diante de Paulo e Silas e pede luz. E pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E o Paulo diz: cria no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquele homem se converte, leva Paulo para a casa dele, para pregar para a família dele. O Paulo vai, prega para a família dele, e o Paulo ali converte toda aquela família. E aquele homem, ele se retrata com Paulo, cuidando das feridas que ele mesmo causou. Depois Paulo começa a pregar naquela cidade, e ele encontra um dia uma mulher chamada Lídia. Essa mulher trabalhava com púrpura, essa mulher era muito rica, essa mulher era uma mulher do bem, essa mulher, ela era uma mulher religiosa, mas essa mulher ainda não era uma mulher convertida, porque foi na pregação de Paulo que o coração dela é dilatado, e naquele dia, essa mulher entrega a sua vida para Jesus. Então eu estou falando de 3 pessoas. Aquela mulher endemoniada era grega, aquele homem carcereiro era romano, e aquela mulher chamada Lídia era asiática. Filipe era numa região onde tinha montanhas, onde tanto a Europa como também a Ásia poderia ser alcançado. Eles tinham passagem livre para estarem ali. Agora, onde o senhor quer chegar, pastor? Para tudo na nossa vida a gente tem que ter a direção do Espírito Santo. Deus não deixou Paulo ir para a Ásia, não é porque Deus não gosta de quem tem o olhinho puxado. Deus não permitiu que Paulo fosse para a Ásia, porque Deus queria alcançar 3 nações ao mesmo tempo. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Então, quando a gente quer alguma coisa, procura alguma coisa, e até alguma coisa lícita, alguma coisa que até faz parte até do ministério, e Deus não permite que aquilo aconteça, não fique chateado. Algo melhor vai vir daqui para frente. Algo melhor vai acontecer através do Espírito Santo na nossa vida. Paulo era um homem de Deus, mas não basta ser homem de Deus. A gente tem que buscar a direção do Espírito Santo para tudo. Para tudo. Quando você vê Paulo falando com essa cidade, com esse povo, com essa igreja de Filipe, Paulo não se apresenta como apóstolo, Paulo se apresenta como servo. Quando você vê Paulo falando com os Gálatas, Paulo se apresenta defendendo o seu apostolado, porque os Gálatas, os judeus, muitos não aceitaram Paulo, mas esse povo, os filipenses, eles foram um povo de coração aberto no ministério de Paulo, ajudaram ele. Para você ter uma ideia, a igreja de Corinto, ela era assim, ó. Fala para o seu irmão, a igreja de Corinto era assim, ó. Mas fala mesmo, vira para o seu irmão aí, fica com vergonha não. Fala assim, a igreja de Corinto era assim, ó. Agora você vira para ele e fala assim, ó, não seja assim não. Porque quem é assim, não prospera na vida. Tanto que o Paulo, quando ele fala da igreja da Macedônia, ele fala que a igreja da Macedônia abundou em riqueza, pela generosidade do quê? Do coração. Por quê? Porque eles faziam o que podiam e faziam o que não podia. O Paulo foi e tentou ensinar para a igreja de Corinto a bênção do dar e do receber. O Paulo chegou, irmãos, a rejeitar salário da igreja de Corinto por causa da dureza daquela igreja. E sabe quem ajudou? Os filipenses. Por isso que você vê na carta aos filipenses, Paulo agradecendo a Deus pela colaboração daquele povo. Pela colaboração daquela igreja.
E a igreja, o que ela fazia? Além da igreja ajudar, a igreja ainda rogava: Paulo, manda suprimento para os nossos irmãos, que essa palavra seja pregada em todo mundo. Eles realmente patrocinavam a ida, a vinda, a permanência de Paulo, de Silas, de Timóteo, de quem quer que seja que fosse ali fazer a obra de Deus. Agora imagine, irmãos, essa mulher endemoniada dando testemunho no dia de hoje. Vamos supor que ela se converteu. A Bíblia não fala. Vamos supor que ela se converteu. O carcereiro dando testemunho hoje e a Lídia dando testemunho hoje. Por quê? Porque Deus está mostrando 3 tipos de pessoas, 3 classes sociais aqui. Deus está mostrando uma pessoa endemoniada. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa com os pés no mais profundo do abismo, mais profundo do inferno, no mais profundo do fundo do poço. E Deus tem poder para tirar qualquer pessoa do fundo do poço. Digam graças a Deus. Deus tem poder para fazer isso. Então imagina aquela mulher dando testemunho hoje. Eu era uma mulher que tinha espírito de adivinhação. As pessoas se aproveitavam de mim. Os homens dessa região ganhavam dinheiro nas minhas custas. Um dia, Deus usou um homem chamado Paulo, um homem chamado Silas. Eles viraram para mim, determinaram, oraram, fizeram a obra de Deus na minha vida. E hoje eu sou uma mulher de Deus. E o carcereiro? Funcionário público, classe média. Você já imaginou esse homem dando testemunho no dia de hoje? Gente, passaram 2 homens na minha vida. Eu fui mal com esses homens. Eu prendi esses homens. Eu bati nesses homens. Eu mantive esses homens presos. Eu fiz feridas nesses homens. Esses homens tinham tudo para me odiar. E de repente esses homens começam a cantar. Esses homens começam a louvar, começam a adorar, começam a orar, começam a buscar a presença de Deus. Todo mundo ficou escutando. Daqui a pouco veio um terremoto. As cadeias foram abaladas. Os cárceres se abriram. Eu fui tirar minha própria vida, porque se os ladrões fugissem, eu era responsável. Como é que eu ia explicar para o imperador isso? De repente, quando eu ia tirar minha própria vida, esse homem que eu tinha batido nele, esse homem que eu tinha judiado dele, esse homem que eu tinha prendido ele no tronco, esse homem pega e fala: não faça nada contra a tua vida, porque estamos todos aqui. Que homem é esse? Que homem é esse? Senão um homem cheio do Espírito Santo. Senão um homem cheio da presença de Deus. E aí esse homem prega para mim. E quando ele pregou para mim, eu senti uma presença de Deus tão grande. E eu aprendi que o meu Deus não era César, que o meu Deus tinha que ser Jesus Cristo de Nazaré. Me converti, fui impactado com essa mensagem. Eu falei: eu preciso levar você na minha casa. Esse homem foi na minha casa. Chegou na minha casa, pregou para minha família se converteu. E deve ter sido um dos primeiros membros da igreja de Filipos. Deve ter sido um daqueles que começaram a evangelizar os outros. Gente, eu presenciei o terremoto, eu estava lá, vocês sabem. Eu era o carcereiro naquele dia. E hoje a minha vida é entregue a Jesus Cristo de Nazaré. E a Lídia, hein? Gente, fui religiosa a vida inteira. Mas eu nunca tinha sentido o que eu senti quando aquele homem pregou. E quando ele pregava, dentro de mim acontecia alguma coisa que eu não sei explicar. Mas era alguma coisa da parte de Deus. E eu aprendi que religião não leva ninguém a lugar nenhum. Quem veio para salvar a gente foi Jesus Cristo de Nazaré. E hoje, tudo que Deus me deu, eu sou patrocinadora da obra de Paulo. Que não é de Paulo, é de Jesus, é do Espírito Santo, é do Deus Pai, através da vida dele. Porque aquilo que aconteceu comigo,
eu quero que aconteça com outras pessoas também. E quantas vezes os filipenses, foram 2 vezes que eles mandaram salário. Sabe para quem? Para o apóstolo Paulo poder sobreviver. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele passou necessidade. Necessidade, sabe por quê? Fala para o seu irmão assim, ó, porque a igreja de Corinto era assim, ó, fala para ele. Paulo passou necessidade. Mas o Paulo também soube que ter o quê? Abundância. E em tudo ele era instruído. E ele disse, e em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. E essa mulher dando um testemunho, imagine. Agora, alcançou um grupo de pessoas, porque cada um vive num grupo de pessoas. Cada um se relaciona com quem? Não é verdade? A Lídia era rica, estava dentro da igreja, mas ela tinha um relacionamento dela com os ricos. Então ela falava de Jesus para aquelas pessoas, falava para outras também. Deus precisa de cada pessoa, em cada lugar, em pontos estratégicos, e essas pessoas têm que tomar cuidado para não se corromper, para permanecerem firmes na presença de Deus. Tem gente no meio artístico que Jesus alcança. Deus se manifesta de uma forma sobrenatural para usar aquela pessoa, se aquela pessoa for firme com Jesus, para trazer as outras para Jesus. Em todos os lugares Deus precisa de pessoas. O Espírito Santo faz uma obra além da nossa capacidade de enxergar, além da nossa capacidade de ver. O Espírito Santo, ele tem feito uma obra muito grande. Só que a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. Tem coisa que não vai dar certo, e quando não der certo, você tem que falar, glória a Deus. Sabia? E tem coisa que vai ter tudo para não dar certo e vai dar. E você vai dizer, glória a Deus. Em tudo a gente tem que buscar a direção do Espírito Santo. Em tudo a gente tem que buscar a direção de Deus. E a gente tem que se manter na presença de Deus, para que a gente não venha estragar. O Paulo se manteve na presença de Deus, e o Paulo não estragou. O Paulo chegou numa cidade chamada Listra, apanhou tanto. Eu já vi gente falar assim, poxa, eu queria ser o apóstolo Paulo. Vai. O cara não consegue esquecer a cintada que o pai dele deu, irmão. Não consegue esquecer a cintada, o chinelo que a mãe jogou na cabeça dele, lembra até hoje. O chinelo. Pastor, minha mãe jogou um chinelo na minha cabeça. Pensa, pastor, o chinelo que doeu. Não esquece nunca mais do chinelo, irmão. Só lembra do chinelo só que jogou na cabeça dele. Aí não lembra do que ele fez para levar o chinelada, né? Mas deixa para lá. Aí a pessoa fala que queria ser o apóstolo Paulo. Então deixa eu falar umas coisas para você. Você queria apanhar até ser dado como morto? Você queria ser preso injustamente por causa do evangelho? Aí eu vou lá para o fim da vida dele. Você queria morrer decapitado? Irmão, tem gente que está desfalecendo na fé porque mede Deus pela situação que vive hoje. E diz que queria ser o apóstolo Paulo. Tem gente com raiva de Deus hoje porque a coisa não deu certo, porque, pastor, fui na igreja, orei, olha o que aconteceu. Como é que a gente mede Deus? Tem gente que fala assim, pastor, olha, eu estou com vontade de desistir da obra, estou com vontade de desistir de tudo, pastor, estou com vontade de desistir de vir na igreja, estou com vontade de desistir de tudo. Eu falei, por quê? Porque a minha vida não está boa.
Quem falou para você que no mundo você não vai ter aflição? Agora vai depender de como que você vai enfrentar essa aflição. Porque sabe quando que a sua dor aumenta? Quando você vive ela. Porque quando você vive a fé, a sua dor fica pequena. E Deus manda o terremoto na sua vida. Mas quando você vive a sua dor, porque tem duas coisas que a dor pode fazer com a pessoa: ou mata ela, ou ela tira da dor força onde não tem, e ela supera tudo e se torna mais que vencedora. Um dia uma jovem chegou para mim e falou: pastor, estou muito triste, chorando. Falou: por quê? Falei: porque eu não passei no vestibular. Eu falei assim: não foi só você não. Ela: hã? Falei: não foi só você não, no outro você passa. Procura as pessoas que venceram na vida e vê se essas pessoas não tiveram derrotas. Veja se essas pessoas não tiveram frustrações na vida também. Agora, você vai desistir? Ou você vai perseverar naquilo que Deus tem para a tua vida? Porque ficar em casa chorando, irmãos, não adianta nada. Ficar reclamando da vida não adianta nada. Na verdade, o inimigo, ele vai sempre tentar trabalhar na sua fome para você estragar, para você se quebrar, para você desfalecer. E muitas das coisas na nossa vida que nós passamos, não foi porque o diabo fez, foi porque nós mesmos não tivemos sabedoria em fazer. Nós mesmos. Eu preguei na quinta-feira que na casa onde Jesus está tem que ter fé. E fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por que Paulo e Silas cantaram e oraram quando estavam presos? O que eles usaram naquele momento? A fé. Você sabe que Paulo sabia quem ele era. Você tem que saber quem você é. Você não é qualquer um, não. Você pode hoje, após a morte e a ressurreição de Cristo, bater no peito e dizer: eu sou um filho de Deus. Você pode fazer isso, porque o Paulo, quando ele se apresenta, por exemplo, aos Gálatas, defendendo o apostolado dele, porque ele sabia quem ele era. Os judeus falavam: isso aí não é apóstolo coisa nenhuma, eu acredito em Pedro, em João, acredito no Tiago, mas esse Paulo aí? Pois é, foi esse Paulo aí que chegou na Galácia e repreendeu, sabe quem? Pedro. E repreendeu na cara dele, e repreendeu na presença de todos. Você sabe o que é uma pessoa repreender Pedro? Porque ele sabia quem ele. Você tem que saber quem você é. Diante dessa luta, quem você é? Eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho promessa na minha vida, não foi isso que Deus prometeu para mim, eu não aceito viver isso porque não foi isso que Deus revelou para minha casa, não foi isso que Deus revelou para minha família, eu não vou temer o pior na minha casa. Por quê? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu sou salvo, a salvação também está sobre a minha família. Mas tem gente que não está agindo assim. E sabe o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está estragando. Ela está se quebrando. Ela está se estragando. E ela está se quebrando, embora ela esteja na mão de Deus. Paulo não se estragou. Paulo não se quebrou. Paulo disse no final da vida dele: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha uma comunhão com Deus tão grande que ele escreveu a carta a Timóteo e ele disse: estou sendo oferecido por libação, os meus dias estão acabando. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. E através de Jesus Cristo nós somos religados com Deus e podemos ter essa comunhão com Deus.
Nós podemos ter essa comunhão com Jesus Cristo. Gente, nós estamos nas mãos de Deus. Nós não podemos permitir que as coisas que estão diante dos nossos olhos venham fazer com que nós mesmos venhamos nos estragarmos. Aonde está isso, pastor? Lá em Jeremias 18. Vai lá em Jeremias 18, por favor. Jeremias capítulo 18. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Jeremias, no capítulo 18. Olha o que diz lá. A palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra de quem? Dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Espera, deixei um pouquinho. O que ele estava fazendo? A sua obra. O oleiro estava fazendo a sua obra. Você já ouviu alguém falar assim, ó, Deus está fazendo uma obra na sua vida? Deus está agindo na sua vida? Existe um processo de Deus na vida de cada pessoa. A partir do momento que você coloca a sua vida na mão do oleiro, a partir do momento que você coloca a sua vida na mão de Deus, Deus começa a fazer uma obra. Por que Paulo não foi para a Ásia? Porque ele estava na mão de Deus, e Deus impediu que ele fosse, e Deus estava fazendo uma obra nele, estava fazendo uma obra através dele. Até as marcas que ele carregou nele, ele falou que carregou as marcas de Cristo. Sabe quando ele fala isso? Ele não está falando das marcas que foi colocado em Cristo, ele está falando das marcas dele, que ele sofreu pelo Evangelho. E ele fala que aquilo foi para melhor proveito do reino. Foi para melhor proveito do Evangelho. E se Paulo não fosse uma pessoa que tivesse comunhão com Deus, no momento que Deus estava fazendo a obra na vida dele, que parece que não estava, porque ele só estava ali sofrendo, ele teria se estragado. Quantas pessoas desistiram da obra de Deus, se estragaram quando a coisa apertou para o lado dele? Quando ele ouviu o que ele não queria ouvir, ele entristeceu. O irmão não podia ter falado assim com a gente. O irmão não podia ter falado assim comigo. O irmão não podia ter falado assim com... O irmão não podia ter falado... E se Deus permitiu, para ver se você vai praticar o que você tem aprendido esses dias, de perdoar o irmão hoje, amanhã e até o da semana que vem? O que passou e o que vai vir está perdoado em nome de Jesus. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Alguns têm uma maturidade, alguns ainda têm menos maturidade. E só nisso daí a pessoa pode colocar uma palavra de uma forma que ofende, que não deveria de ser. E o outro com maturidade pode colocar a mesma palavra de outra maneira. Mas na hora que ouvir alguma coisa a respeito de alguma repreensão, a respeito de alguma coisa, Deus, o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Seja louvado em nome do Senhor. E siga a sua vida com Deus, com o coração limpo, e não se estrague, porque você está na mão de Deus. Deus está fazendo uma obra, não é só quando alguém te elogia. Deus está fazendo uma obra quando você apanha. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quando eu digo apanha, eu estou dizendo que tem situações na vida que não são fáceis. O melhor treinamento na vida de uma pessoa é o dia a dia dela. Aí eu vou entrar num curso de teologia e vou virar pastor. Ninguém vira pastor num curso de teologia não, filho. Vira conhecedor da palavra, da Bíblia. Mas unção de Deus, presença de Deus, Deus com ele, tratamento de Deus na vida dele é no dia a dia.
Porque é no dia a dia que a gente vai colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende. Tudo aquilo que a gente aprende. E Deus permite muitas coisas na nossa vida, e Ele está com a mão dele ali, ó. Ele é o oleiro. E nós somos o vaso. Aí diz que ele estava fazendo uma obra no 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Tem tradução que diz aqui, olha lá, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Quem tem a tradução aí, se quebrou? Você tem? Alguém mais tem a tradução se quebrou? Tem lá atrás também. Alguém tem a tradução assim, ó, se estragou-se? Alguém tem essa tradução? Você tem também? Tem. Glória a Deus. Tá? Os outros não trouxeram a Bíblia. Então a gente fica com essa aqui. Então quer dizer que o oleiro não quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou. E quando que a gente se quebra? Quando a gente passa a viver por vista e deixa de viver pela fé, a gente vai se quebrar. Quando a gente começa a não guardar o nosso coração, a gente vai se quebrar. Quando a gente tira os olhos daquilo que Deus tem para nós, quando nós não sabemos quem nós somos, a gente vai se quebrar. Quando a gente não rejeita o pecado, a gente vai se quebrar. Quem se quebrou? O vaso. E o vaso não estava na mão do diabo não, irmão. O vaso estava na mão de quem? De Deus. Paulo se quebrou? Não. E Davi? Você sabe o que o Davi fez? Se quebrou. Quem ungiu Davi? Deus. Quem levantou Davi? Davi era de Deus. E o Davi, quando ele devia ir para a guerra, era tempo de guerra, ele ficou no palácio, subiu no terraço, e aí ele viu uma mulher tomando banho peladona. Foi ou não foi? E aí ele olhou para aquela mulher e falou, meu Deus do céu, que é isso? Disse que a mulher era muito bonita, que foi a Betseba. E ele ficou olhando aquela mulher, ficou olhando aquela mulher, ficou olhando aquela mulher, ficou olhando aquela mulher na internet. Opa, fala Jeová. Ficou olhando aquela mulher, ficou olhando. Aqueles vídeos do WhatsApp, dos grupos dos amigos do trabalho, né? Que ninguém vê. Por isso que eu não dou a minha senha para minha mulher, pastor. Porque se eu der, ela vai ver cada coisa. Meu filho, Jesus está vendo antes da tua mulher. Você está se quebrando na mão do oleiro. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Deus, por quê? Está se quebrando. E o Davi começou a olhar aquela mulher. E o Davi fez o quê? Perguntou, quem é aquela mulher? Disseram para Davi, aquela mulher é a mulher de Urias. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Sabe onde estava Urias? Defendendo Davi lá na batalha. Defendendo Israel lá na batalha. Estava lá defendendo. Aí o Davi pega, sabendo que ela era mulher de quem? Manda chamá-la. Mandou chamar. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado entra quando a gente é atraído pela concupiscência, engodado pela concupiscência da nossa carne. Se aquele amigo do trabalho está chamando a sua atenção, fuja dele. Se aquela moça está chamando a sua atenção, tem alguma coisa no corpo dela que chamou a sua atenção, tem alguma coisa no rosto dela que chamou a sua atenção, um sorriso, fuja. Fuja. Sai fora. O Davi chamou a mulher e teve relação sexual com aquela mulher. Davi engravidou a mulher do Urias. As guerras demoravam, o marido demorava para voltar.
Demorava. Em Provérbios capítulo 5, 6, 7 fala sobre a mulher prostituta e fala que ela observava até o tanto de dinheiro que o marido pegava para ir viajar e ela dizia consigo, ele vai demorar. Aí ela preparava o leito, saía nas praças, pegava um jovem sem juízo e levava para a cama dela. E essa mulher prostituta representa hoje, no mundo espiritual, a mãe da prostituição, a Lilith, a Jezabel, o nome que você quiser dar, Pombagira. E se você olhar Apocalipse capítulo 17, você vai ver que a mãe da prostituição está embriagada com o sangue dos santos em Jesus Cristo. Isso quer dizer que dentro da igreja existe uma ação do inimigo onde tem segurado muitas pessoas na prática da prostituição. E quando a pessoa está se prostituindo, ela está perdendo vida. Ela está perdendo vida, a vida de Deus é a vida dela. Sabe quem está bebendo o sangue dessa mulher? Sabe quem está bebendo o sangue desse homem? A mãe da prostituição, a Lídia, a Jezabel, a Pombagira, a cigana, seja lá quem for. O vaso estava na mão de Deus. Davi estava na mão de Deus. Aí o Davi, sabe o que ele fez? Ele falou, manda o marido dessa mulher voltar. Aí volta só ele. Aí o Davi, quando recebe ele, prepara um banquete para ele. Está lá conversando com ele, o homem lá no maior temor, irmãos, maior inocente. E o Davi disse, você vai ficar um tempo com a sua mulher e tal, porque o Davi queria jogar o filho nas costas dele. Porque o homem ia voltar, ele ia fazer a conta. Opa, não é meu não. Então Davi queria incriminar ele, vamos dizer assim, né? O Davi cometeu o crime e ia jogar a responsabilidade nas costas dele. E aí ele falou que ele não ia para casa, ele não ia ficar com a mulher dele, sabendo que os irmãos dele estavam na guerra. E aquele homem não foi. O Davi falou assim, e agora? O que eu vou fazer para me livrar desse B.O.? É igual a pessoa que matou sem querer, agora vai e corta o corpo para colocar na geladeira, entendeu? Deu para entender o negócio? Teve um rapaz que empurrou a avó dele morreu. A avó dele morreu. Né? Se foi sem querer, era só ele pegar. Olha, eu já dando a dica para os bandidos, deixa para lá. Sair do flagrante, depois voltar a se apresentar, e ele não ia ser punido por nada. Se foi sem querer. O que ele fez? Ocultou o cadáver. Aí pronto, aí está preso. Está preso. Mas voltando aqui, aí o Davi, o que ele fez? Falou, vou fazer uma carta, você vai entregar para Joabe, se eu não me engano. E o homem levou a carta, que era a sentença de morte dele. E o homem não abriu a carta. Quando foi entregue na mão de Joabe, era Joabe, mesmo Joabe, né? Era? Quando foi entregue na mão de Joabe, o Joabe abriu, ele deve ter feito assim, ó. Deve ter olhado para o homem assim. Deve ter falado, meu Deus do céu. Sabe o que estava na carta? Coloca Urias na frente da batalha para que morra. Deve estar todo mundo agora com raiva de Davi, né? Ele levou a sentença de morte dele. Joabe obedeceu, colocou na frente da batalha. O que aconteceu com aquele homem? Morreu. Aí veio o profeta Natan e falou assim para Davi. Davi, você sabe que aqui em Israel tem um cara que fez uma maldade tão grande. Esse cara tinha 100 ovelhinhas. E tinha um homem que só tinha uma só. Você acredita que ele pegou a do homem e depois matou ele? Esse cara está aqui em Israel? Tá. Quem é esse cara? Porque digno de morte é essa pessoa. O profeta virou e disse para ele, sabe o quê? Esse cara é você.
O Roberto Carlos canta, esse cara sou eu. Mas o Natan falou, esse cara é você. O Natan falou, esse cara é? Essa pessoa é? Você. E sabe o que o Davi fez? O Davi foi para o pó, buscou misericórdia, buscou a Deus. O filho não vingou, pagou um preço caro, mas ele foi jogado fora. Continua. Deixa eu ver o outro. Deixa eu ver o outro. Como Davi, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Um exemplo para você entender. Tornou a fazer dele, do mesmo. O que Deus quer falar para a gente hoje? Você se quebrou? Pastor, eu me quebrei. Então fique sabendo que Deus hoje quer encontrar arrependimento no teu coração, como encontrou arrependimento no coração de Davi, para fazer de você, que não é um caso perdido, um vaso segundo a vontade dele. Você achou que eu ia só bater hoje, né? Não tem uma pessoa aqui nesse lugar que, se reconhecendo os seus erros, se arrepender e chegar diante de Deus para ter uma mudança, que Deus não pegue você que estragou e faça de você o que Ele tem para a tua vida. Deus, Ele quer ver hoje corações arrependidos. Mas o que é um coração arrependido, pastor? É aquele que confessa e deixa o pecado. É aquele que confessa não só de boca, aquele que fala com Deus, aquele que vai para o pó, como o Davi fez. Qual foi a outra Betseba que o Davi pegou? Qual foi o outro Urias que o Davi matou? Deu para entender, pessoal, o que eu estou falando? O que Davi fez foi muito sério, foi muito grave. Qualquer um de nós aqui não perdoaríamos a Davi, principalmente se nosso parente fosse Urias. Qualquer um de nós. Tanto que teve consequência nisso. Ou você acha que Betseba não tinha família? Você acha que Urias não tinha família? Agora imagine aquela família chegando assim, vendo o reinado de Davi continuando, depois de tanta maldade que ele fez. Mas por quê, pastor? Porque a misericórdia de Deus é o fator principal de nós não sermos consumidos. Agora, o que adiantou a família de Urias, por exemplo, ter mágoa de Davi? O avô de Betseba ter mágoa de Davi? Que ele teve. Eles foram tomando aquele veneno, que é a mágoa, que o ódio, se quebraram, e mesmo Deus, ministrador de perdão, eles continuaram a alimentar o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio. E aí você vê um Davi que cometeu um grande erro, mas que se humilhou muito, que pagou um preço. Ele pagou um preço, irmão, ele perdeu um filho. Deus, depois pegando esse mesmo vaso que havia se quebrado na mão de Deus, e fez dele um vaso segundo a sua vontade. Você sabe qual que é o nosso problema? É que a gente só vê o que o outro que estragou, a gente não vê que a gente estraga de vez em quando. Porque a Bíblia diz que aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra. Eu fico vendo esses crentes hipócritas, irmãos, como por exemplo, não defendendo a garota, mas a Daniela Araújo, não sei se alguém ouviu a reportagem sobre ela, que ela estava envolvida com drogas.
Uma moça que canta muito bem, ela canta qual aquela música lá, Fê? Ela canta Aquieta minha alma. Sabe aquela música que eu cantei no avião? Que a Fabiana cantou no avião, é dela. E aquela moça estava envolvida com drogas. Ela estava na mão de Deus e ela se quebrou. Ela era casada com aquele, qual é o nome, filho? Leonardo Gonçalves. E ela se quebrou. Quando uma pessoa se quebra, quando uma pessoa está na areia movediça, ela não precisa que as pessoas pisem na cabeça dela. Elas precisam que a pessoa ofereça para essas pessoas ajuda. Se a pessoa, ela fizer como Davi, e reconhecer, porque quando Natan falou, esse cara é você, ele falou, pequei, simplesmente pequei, fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não falou, mas também, Natan, se você visse a Betseba, você também sem a ver, que o negócio é sério, irmão. Ele não ficou justificando. E tem gente que fica se justificando. Tem gente que está colocando a culpa em outras pessoas, quando deveria de corrigir os seus defeitos. É como marido e mulher. Se sentar um homem ou uma mulher para conversar com o pastor, né? Você fala assim, o marido pode falar. Se o marido começa a falar, aqui a mulher que está sentada, ela cruza as pernas, ela já fica assim. As pernas já ficam. Minha hora vai chegar. O negócio fica tenso. Tem que fazer uma oração. Deus, coloca um anjo com a espada desembanhada no meio dele. Se um levantar, para ver se para não dar briga. Às vezes é necessário ouvir até em separado, né? Como os juízes fazem por aí. Então, você ouve uma pessoa, ela vai te carregar tudo que a outra fez. Ela conta até coisa que ela nunca contou para o cônjuge. O outro até fala assim, mas por que você não falou isso para mim? Você nunca me falou isso. Aí você passa para o outro. A outra a outra já vem. Aí sabe o que a gente faz? A gente pega o que ele falou dela e pergunta, você está disposta a corrigir isso? Mas ele, calma, estou falando do seu erro. Você está disposta a corrigir isso? O que ele está falando é verdade? É, pastor, é verdade. Então você também tem culpa nisso, do jeito que está, pela situação que está. Você está disposta a corrigir isso? Não, pastor, estou disposto. Aí você pega e pergunta para ele, que essa mulher está falando é verdade, irmão? É, pastor. E tem coisa aí que eu nem sabia, agora estou sabendo. Você está disposto a corrigir isso? Estou disposto. Aí você pode orar. E se eles se corrigirem, o casamento continua. Se não, pode orar, pode fazer jejum, pode fazer o que for. Se não houver conserto de cada uma das partes, corrigindo seus erros, não querer corrigir o do outro, sendo que tem uma trave no teu olho. Por isso que tem gente que o pastor ora, todo mundo 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 ora, e o fim é ruim. Sabe por quê? Coração obstinado. Não quer mudar. O Davi mudou. Por isso que Deus abençoou ele. Você pode ter se quebrado, irmãos, no primeiro casamento, pode ter se quebrado no segundo casamento. Se você continuar com as mesmas práticas, você vai se quebrar no terceiro. Vai se quebrar no quarto. E o problema sempre vai ser o outro, nunca vai ser você. Sempre vai ser o outro problema, nunca vai ser você. Você já ouviu falar que a mulher santa santifica a sua casa, o marido santo santifica a sua casa? Ah, pastor, então eu vou ter que ser santo para santificar minha... Pastor, santo, pastor, santa, eu estou querendo, né? As armas das nossas milícias não são carnais, elas são poderosas em Deus. E elas destroem fortalezas.
Se o teu marido está envolvido com uma fortaleza que o diabo criou, essa fortaleza é quebrada. Se a tua mulher está envolvida com uma fortaleza que o diabo criou, e ele não consegue sair daquela fortaleza, ele está preso, a tua santidade vai quebrar a fortaleza que está nele, ou que está nela. Mas não é fácil não. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas, né? De novo eu sofro dores de parto por vós. Ele chegou a dizer assim, ó: tomara que o que eu tenha feito por vocês não seja em vão, mas de novo eu vou sofrer dores de parto por vocês. Em outras palavras, vocês estão me dando trabalho, mas eu vou continuar. Eu vou perseverar. Por isso que ele não se quebrou. Mas ainda que alguém tenha se quebrado, Deus não vai jogar você fora. Ele fala que do mesmo vaso, Ele faz um vaso novo. Do mesmo vaso, olha só. Quebrou-se na mão, estava na mão do oleiro, na mão de Deus. Tornou a fazer dele outro vaso. Você pode ver. Pega o mesmo e não faz o mesmo. Dá para entender? Você já encontrou uma pessoa convertida de verdade que você fala para ele assim, falou: rapaz, mas como tu mudou? Como você está diferente? É você. Mas não é você, entendeu? É o mesmo vaso. É a mesma Flávia, é a mesma Ede, é a mesma Stephanie, é a mesma Jennifer, é a mesma Fabiana, é a mesma Ali, é o mesmo João, é o mesmo, está lá, é o mesmo. Ele pegou o mesmo, aquele que estava na mão dele, que ele estava trabalhando, se quebrou, pegou o mesmo, mas ele não fez o mesmo. Ele fez um outro. Aí você vai ter os mesmos problemas, só que como você é outro, você vai se portar de maneira diferente. Os mesmos problemas que você tinha no casamento pode surgir diante de você, mas a sua posição, a forma que você vai lidar com aquilo, vai ser de... E é aí onde você vence. É aí onde você vence. Do mesmo vaso que ele pegou, fez outro vaso. Aí ele fala assim, ó: conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ó, irmão, agora vai depender de você o processo. Como assim, pastor? Tem gente que acha que está pronto porque tem 10 anos de igreja. Tem gente que acha que está pronto porque tem 20 anos de igreja. Tem gente que acha que está pronto porque tem uma posição dentro da igreja. E ele fica lamentando porque as coisas na vida dele não funcionam. As coisas na vida dele não vão. Sabe por que não vai? Porque o processo vai depender de mim. Porque quando eu acho que eu sou, eu não sou. O próprio João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se eu voltar para a mão de Deus e continuar altivo, soberbo, continuar seguindo os meus próprios conselhos, eu vou estragar de novo. Tem gente que está estragando toda hora. Deus vai recuperar, Deus vai fazer de novo quantas vezes forem necessárias. Mas o bom é quando a gente se entrega para Deus 100%, fala: Deus, é segundo a visão do oleiro, não é segundo a minha visão. É segundo a visão do oleiro. E eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, Deus. E não importa se eu sou um vaso de barro, não importa se eu sou um vaso de prata, não importa se eu sou um vaso de ouro, o que eu quero ser é um vaso de honra na tua presença. A Bíblia diz que a cidade que Deus repreender, está em Jeremias 18 também.
A cidade que Deus repreender, que tiver livre do mal que viria sobre ela. Hoje a gente olha para Davi, a gente vê Davi como um grande rei, a gente vê Davi como um homem que foi o maior rei de Israel. Mas porque quando ele estragou, ele reconheceu que ele estava estragado. Você tem que reconhecer que você está estragado se você estiver estragado. E não colocar culpa em ninguém porque você estragou. Mas se voltar para as mãos de Deus e pedir misericórdia. Porque Deus vai manifestar a misericórdia dele na tua vida. Vai manifestar a misericórdia dele na tua vida. E os problemas vão continuar. Você vence um, daqui um pouco vem outro, vem outro, vem outro. Só que o que faz a diferença é que vaso você é. Que se você for um vaso segundo os olhos de Deus, segundo a vontade de Deus, você vai tratar esse problema diferente do que você tratava. Em vez de você chorar, você vai para a casa do Senhor. Você vai para a presença de Deus. Em vez de você ficar alimentando aquilo dentro de você, você vai dizer: não, tudo que é puro, santo, honesto, nisso pensai. Se há algum louvor nisso pensai. Isso veio para tirar a presença de Deus, me tirar da presença de Deus. Eu não aceito isso, eu vou continuar na presença de Deus. Já você está amarrado em nome de Jesus. Você está repreendido em nome de Jesus. Você sabe que Deus, irmãos, Ele pediu para que o povo se convertesse. Vamos lá para você ver aí ainda o 5, vai no 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Oh, glória a Deus. Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja evangélica da família. Ó Assembleia de Deus, ó Batista, ó igreja de Deus. Amém, Jesus? Versículo 7. No momento em que falar contra uma nação, olha só, no momento que ele falar contra, quando ele fala contra, é quando ele vem na nossa ferida e fala assim: ó, você está errado. É quando ele abre os nossos olhos para aquilo que a gente está praticando que não é de Deus. E contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que ele pensava fazer. O mal que viria sobre essa nação não virá mais. Agora, olha só o que acontece no versículo 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos olhos, dos meus olhos, se quebrar, né? Se a nação se quebrar, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que ele tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, ao povo da igreja, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós. Ou seja, por que Deus fala isso? Porque quando nós andamos fora da presença de Deus, o que a gente planta, a gente o quê? Na Bíblia já está liberado as bênçãos, já está liberado também a maldição. Vai depender do que eu fizer com o que está na palavra de Deus. Vai depender. Então quando fala assim, é porque a palavra de Deus já está pronunciada a nós. Aí diz mais: eis que estou forjando mal contra vós, e projeta um plano contra vós. Aí ele fala o quê? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? O que Jerusalém tinha que fazer? Convertei-vos, pois, agora a cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos. Aí o versículo seguinte diz assim, ó: mas eles dizem. O que eles dizem?
Não há esperança porque andaremos segundo as nossas imaginações. E cada um fará segundo o propósito do seu mal. Quem decidiu? Deus fala, convertei-vos agora. Deus fala, visto que amaste a maldição, ela lhe sobrevenha. Visto que amaste a bênção, ela lhe sobrevenha. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida e viva. Aí o homem não quer nem saber de Deus, anda segundo as imaginações do seu coração. Ele já está distante de Deus por causa do pecado de Adão, se ele não aceitou Jesus ainda. Vive uma vida completamente adulterada daquilo que é a essência de um ser humano que Deus criou, por causa dele mesmo. Por causa dele mesmo. E aí quando Deus vem e fala assim, olha, quando eu falo para você se converter, quando eu falo para você deixar isso ou deixar aquilo, é porque eu sei que se você continuar, eu sei que vai acontecer na sua vida. É isso que ele está falando. Quando eu falo para você amar a sua esposa, quando eu falo para você tratar bem a sua esposa, quando eu falo para você tratar bem o seu marido, quando eu falo para você deixar a fornicação e casar, é porque eu sei o que te espera, meu filho. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando. Você pode observar, irmãos, Judas foi o mais inteligente dos apóstolos. Judas foi o tesoureiro. Judas andou com o mestre, não colocou em prática nada do que ensinou para ele. Judas andou com o pastor, mas não quis ser ovelha. Judas andou com o Senhor, mas nunca quis ser servo. Judas traiu Jesus. Judas se quebrou. Aí escuta isso. Na noite em que Jesus ministrou a Santa Ceia, foi nessa noite que o Judas traiu Jesus. E ele tomou Santa Ceia. Tomou ou não tomou? Tomou, ele participou. Antes de ser ministrado a Santa Ceia, o que Jesus fez com eles? Lavou os pés. Lavou os pés de todos os discípulos. Satanás um dia falou para Jesus assim, ó: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Jesus falou assim, olha, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestará culto, servirás. Jesus nunca se inclinou para adorar ninguém, mas por amor Ele se inclina. Você já ouviu falar de um Deus que se inclina quando nós clamamos? Porque Deus é amor. Quando Jesus lava os pés do Judas, Jesus estava dizendo para Judas, olha, eu sei que você não quer nada comigo, mas eu te amo. A cultura judaica diz que quando você chegava num lugar e você era bem aceito, ele dava água para você lavar os pés. E você era recebido com um ósculo, que significa um beijo no rosto, chamado ósculo santo. E Jesus pegou e lavou os pés dele. Mas ele não quis nada com Jesus. Ele vai lá e traz os soldados romanos. Jesus levanta os discípulos e fala assim, o traidor chegou. Os discípulos acordam. Aí vem Judas na frente. Mestre, mestre, mestre. Dá um beijo em Jesus. E Jesus fala o quê? Filho do diabo, miserável. Não. Ele fala o quê? Amigo. Com um beijo. Você traiu o Filho de Deus. Jesus chama ele. Você acha que Jesus foi falso com ele? Chamar de amigo? O que você acha?
Um dia uma pessoa chegou e falou assim, ó, amiga, eu quero conversar com você sábado. Quando eu cheguei lá não era amigo não, era o capeta mesmo. Era o diabo que queria falar comigo. Mas Jesus não era falso. Porque se ele fosse falso, ele negaria a sua essência como filho de Deus. Você sabe o que Jesus está falando para Judas? Ele está dizendo assim, ó, eu sei que você está me traindo. Eu sei até quando você recebeu lá. Mas eu ainda te amo. Agora o problema é que Judas não soube usar o que Jesus fez por ele. Tem gente que prefere se matar do que se perdoar. Tem gente que prefere olhar para dentro de si e falar assim, eu não presto mesmo, o que eu vou fazer na igreja? Eu não valo nada mesmo, o que eu vou fazer na igreja? Não presto, não valo nada. Eu estou sempre me quebrando. Tem gente que prefere se matar. Tem gente que prefere ouvir o inferno do que ouvir a misericórdia de Deus. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? Por que essas pessoas não conseguem se libertar? Porque as pessoas não conseguem se perdoar. Não conseguem se perdoar porque não conhecem o caráter de Deus. Gente, olha o que Davi fez. Olha o que Davi fez. E olha o que Deus fez. O Caim, quando matou Abel, sabe o que Deus falou? Aquele que toca em Caim é 7 vezes mais amaldiçoado que ele. Isso quer dizer que a gente não tem direito de fazer justiça com as próprias mãos, em caso nenhum. Não, tem que colocar aquele cara como presidente mesmo, para ele matar todo mundo, matar todos os bandidos, matar todo mundo. Esse presidente vai ser 7 vezes mais amaldiçoado do que cada bandido que ele mandar matar. E aí? E quem tiver com ele também. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se converter a Deus. E a gente tem que ter anjo acampado ao nosso redor. É isso que a gente tem que ter. Porque se a gente tiver anjo acampado ao nosso redor, a gente viver uma vida com Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É isso que a gente tem que ter. Aí o Judas vai, amarra uma corda lá. E a Bíblia não diz que é o Judas assim, que ele morreu enforcado. A Bíblia diz que o galho quebrou e as entranhas dele se arrebentaram. Tinha jeito para Judas, pessoal. Tem jeito para qualquer ser humano. Eu não sei como que você está. Mas talvez você passou um período da sua vida aí, ó, que você andou se quebrando. Que você andou se estragando. Mas Deus está dizendo para você hoje, é de você mesmo que eu quero fazer um vaso segundo a minha vontade. E foi essa palavra que Deus mandou dar para você. É de você mesmo que eu quero fazer um vaso segundo a minha vontade. Agora, se converta para mim. Não faça como esse povo aí, ó. Não siga as suas imaginações, o que você pensa. É segundo a vontade do oleiro que você tem que viver. E as bênçãos de Deus serão sobre a vida de todos vocês. Amém, Jesus? Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça, feche os olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos em suas mãos e a Bíblia diz que o justo, ainda que 7 vezes caia, se estrague, o Senhor não solta ele. O Senhor, meu Deus e meu Pai, o segura pela mão, e na hora que ele clamar por sua misericórdia, meu Deus, o Senhor estende a misericórdia, Pai.
Existem preços, meu Deus, que essas pessoas que constantemente vivem dessa forma pagam, Pai. Mas, meu Deus, hoje é dia de conversão. Hoje é dia, meu Deus, de colocar verdadeiramente a nossa vida diante do Senhor. Hoje é dia até de falar: Deus, me ajuda naquilo que eu não estou conseguindo vencer. Eu já entendi o que o Senhor quer de mim. Mas constantemente, Deus, eu tenho me estragado. Pode falar com Deus. Constantemente, Deus, eu tenho me quebrado. A culpa não é tua não, Senhor. Meu Deus, são coisas que se levantam contra mim na minha casa, e eu já fico irado, eu já fico irada, diz a mulher. Eu já fico magoado, magoada. Eu já falo o que não devo de falar. Eu me quebro muito fácil, Deus. Por isso que o Senhor fala, né? O que o caco vem discutir com aquele que o criou. Mas, meu Deus, na sinceridade do nosso coração, nós estamos aqui diante de Ti e pedimos que toda a imaginação do nosso coração, que toda a maldade do nosso coração seja arrancada, Deus. E às vezes a maldade, Deus, não é contra o próximo. A maldade é contra si mesmo. Porque dependendo, meu Deus, do estrago que estamos fazendo em nossas vidas, estamos perdendo, caminhando até para perder a salvação. Mas, meu Deus, nós abrimos o nosso coração diante de Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. E nos ajude. Em nome de Jesus. E que todos digam amém, Jesus. Podem aplaudir o Senhor. Glória a Deus. E quando eu acordei, eu tinha percebido